Amém. A paz. A paz? No culto aqui a gente fala a paz, a paz, a paz. Não, a paz. Glória a Deus. É tão bom falar a paz do Senhor sobre nós, né? Então, novamente, a paz do Senhor. Opa, aí move montanhas, né? Queridos, é uma alegria muito grande receber vocês aqui na nossa casa. E eu amo vocês, eu amo pastor Eloá, pastor Fábio. Quando eles vieram andar com a gente, pensa numa pessoa que se sentiu importante, fui eu, né? Gente, que alegria, foi uma alegria muito grande, né? E juntamente vêm os pais e também vêm os filhos. Então, vocês são os filhos aqui, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu creio que eu ouvindo falar sobre o prédio, e quando o pastor Fábio falou para a gente que o prédio do lado, eu confesso, irmão, vou confessar meu pecado aqui, tá bom? Que o prédio do lado tinha sido vendido, eu falei, glória a Deus, aleluia. Porque eu quero o novo, eu tenho orado pelo novo, aquela rua não é a nova que Deus tem para nós, ali, para vocês ali. Eu creio que Deus tem uma rua, assim, cheia de árvores, pássaros cantando. Eu tenho essa impressão. Eu falei isso para Eloá. Eu falei, olha, Eloá, eu quero melhor. Né? Eu cansei já desse lugar aqui. Eu cansei, eu quero outro lugar melhor. Então, fala aí para o seu irmão, Deus vai nos dar um lugar onde as ruas, a gente vê a alegria. Eu vou confessar mais uma coisinha aqui. Falei, Eloá, naquela rua só tem bebim, né? Eu quero pessoas assim que querem Jesus. Sabe onde a pessoa entra e vê Jesus? Então, pastor Fábio, Deus vai dar um lugar assim, que você está sonhando, que está no seu coração, ao nível do povo que é o seu povo, que é o povo de Deus. Você crê nisso? Mas eu acho que você não está crendo muito, não, porque eu achei tão fraco esse amém aí. Eu contei meu coração peludo aqui para vocês, falei do meu sentimento, aí vocês estão assim, não, vocês creem nisso? Amém. É isso aí, eu creio nisso. Inclusive, eu quero até falar um pouco sobre isso, eu acho que minha palavra tem um pouco a ver com isso. Né? Eu estava esses dias, nós tivemos... Nosso Elas foi segunda-feira, sem ser essa passada, retrasada. E sabe, Deus Ele faz cada proeza comigo. Eu fico horas de madrugada, jejum, dou cambalhota. Eu falo, Deus, manda a palavra. E Ele fala, não, só vou mandar nos 45 do segundo tempo. E nesse culto Elas foi exatamente isso que o Senhor fez. Era 6h e o Senhor me deu uma palavra que veio tão profunda ao meu coração e aquele dia abençoou aquelas mulheres que estavam aqui. Então, eu costumo dizer que é muito gostoso você comer o pão fresco, quentinho, passado na manteiga. Então, é o que eu sinto, essas palavras que o Senhor coloca no meu coração. Porque eu não sou pregadora. Eu sou alguém que gosta e ama falar a palavra de Deus. Pregador é aquele que fala palavras diferentes, né? Que usa o dicionário, que busca algumas coisas assim bem diferentes. Mas eu creio que eu sou aquela que o Senhor usa para fazer o pão, amassar ele, e perto da hora, Ele me dá o pão quentinho aí. Não só para eu comer, mas para vocês também comerem. E eu amo pão, gente, amo de paixão. Então, eu quero pedir aqui para colocar o versículo. Cantares, acho que é 2:15. Te mandei aí. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores. Apanhai-me. Gente, eu não estou enxergando, amor. Cadê você trouxe meu óculos? Não. Então, vou olhar daqui, que de lá está longe.
apanhai-me as raposas, as rapozinhas que me devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores. O que significa isso? Tem uns versículos que a gente não consegue pegar muito bem. Tem algumas passagens que a gente, às vezes, tem que fazer um estudo mais profundo, né? Mas o Senhor me deu esse versículo. E Ele falou assim, olha, muitas vezes nós estamos perdendo coisas, porque nós deixamos as raposinhas entrar nas nossas vinhedas. O que seria raposinhas? Queridos, quem já viu um pé de laranja? O pé de laranja é muito cheiroso, ele é muito bonito, e ele tem umas florzinhas brancas. Todas as árvores, em si, ela tem umas flores que dão para depois dar o fruto. É verdade ou não é? Quem aqui não conhece árvore, nunca subiu em uma, nunca foi numa roça, não vai saber muito bem. Quem é de apartamento não vai conhecer. Mas depois você estuda. Todas as árvores, elas vêm, antes de dar o fruto, elas vêm com umas florzinhas bonitas, umas flores grandes. E outras, é muito grande mesmo. A pitaia, ela vem com umas flores enormes antes de dar a pitaia. E além da cor da pitaia ser bonita, então nós temos várias árvores. Nós temos as árvores, né, que Jesus até cita, que é a vinha. A vinha, ela produz as uvas. E as uvas, o que significa? Alegria. Né? Então, essas frutas, elas significam alegria, significa renovo, porque da uva sai o vinho, e o vinho significa muitas vezes isso. Também temos uma árvore que é muito joia também, que Jesus fala lá, que é o figo. O figo é um fruto muito gostoso. Nós, brasileiros, não temos muito costume de comer figo. Mas o figo doce, ele é muito gostoso. E você sabe que no inverno, quando está um inverno mais rigoroso, os figos são mais doces ainda. Então, é uma árvore que é firme, que é forte. E só que para dar esses frutos, a árvore precisa dar as florzinhas. Só que muitas vezes tem as raposinhas que elas vêm para roubar. Roubar a alegria, roubar a paz, roubar a esperança de ter um prédio novo, né? Muita gente fala, meu Deus, mas o prédio lá estava quase pronto para ser comprado, mas e aí? Não deu certo. Eu creio que Deus estava nisso. Mas muitas vezes na sua vida, você é uma árvore doce. Eu confesso que eu sou. Eu estava analisando, né? Algumas pessoas, estou vendo ali, estava aqui no nosso Elas, algumas pessoas, eu vejo que estava analisando lá aquele dia do Elas, tem algumas árvores que elas parecem com a gente. A videira Eloá parece comigo, porque é difícil me tirar a alegria, viu? Eu fico meio nervosa, tem hora que ela falou ali, assim, ó, ela é meiga. Toda hora que fala que eu sou meiga, a Alissa fala assim, você não conhece a minha mãe. Ela é mansa. Não, realmente você não conhece a minha mãe. Mas tem algumas árvores que elas lembram a gente. E a videira me lembra, porque eu sou, assim, alegre. Eu quero sempre estar ali para cima, o meu marido fala que eu sempre coloco ele para cima. É claro que às vezes dá uma uvinha meia murchinha, mas logo, logo aquilo muda, né? E você tem que ver qual árvore que você representa. O limoeiro, né, que dá limão, ele tem espinho. E você, será que você é uma árvore que dá espinho? Você é um fruto doce igual é o figo? Ou você é uma árvore, né, que é doce e
alegre igual a videira. E mesmo com essa limoeira, muitas vezes você fala assim, eu sou a limoeira, pastora. Eu sou uma limoeira porque às vezes mesmo com a florzinha ali, eu ainda tem uns espinhozinhos em mim. Mas o que eu quero chegar aqui? Até aqui, aonde nós estamos falando, aonde a gente está colocando. Essas árvores, elas precisam dar frutos, ainda que tenha espinho ou não. E essas raposinhas que elas vêm para tirar a alegria, a esperança, tirar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, no seu coração, palavras proféticas que foram faladas há muito tempo. Essas raposas às vezes vêm pegar essa florzinha. E quando pega essa florzinha, sabe o que acontece? Nem mesmo uma árvore que tem espinho, nem uma árvore doce, nem uma árvore que dá alegria, ela vai florescer. Se as raposas virem e pegar essas florzinhas, ela não vai florescer e não vai dar frutos. E os frutos é que são importantes. É o fruto que nos alimenta. Alimenta a esperança, alimenta a alegria, alimenta nossas vidas. É ela que esses frutos que nos levam muito mais adiante. E que essas raposas vêm? Essas raposas são do inimigo. Elas vêm tirar a sua alegria. Elas vêm tirar a sua paz. Porque uma árvore sem fruto, ela é estéril. Ela é totalmente estéril. E ainda que o fruto está lá e alguém não pega o fruto, até os pássaros comem dos frutos que estão naquela árvore. Deus alimenta até mesmo os pássaros. E sabe, eu venho aqui hoje para falar para você, não deixa as raposas roubarem as suas flores. Deus quer dar frutos. Deus quer trazer esperança a vocês. Eu brinco que lá em casa nós temos um pé de jabuticaba que a pastora Zanilda nos deu. É um pezinho de jabuticaba, mas é aquela jabuticaba que dá o ano inteiro. E eu tenho uma netinha pequenininha, a Eloá. Ela ama jabuticaba. Ama. E todas as vezes que a jabuticabinha está verde, tem uma raposinha, humaninha, que vai lá pegar a jabuticaba. E o Isaías fica lá guando a jabuticaba. Todo dia ele fica guando para ver se ela vai florescer mais, se ela vai dar mais frutos. E esperando a jabuticaba ficar madura, pretinha. E um dia ele foi lá e falou assim, meu Deus, as jabuticaba sumiram. Aí ele falou, amor, você sabe da jabuticaba que estava ali? Alguém pegou? Eu falei, não sei. Aí no outro dia, ele foi lá olhar, o pé estava mais sem a jabuticaba verdinha ainda. E umas florzinhas aqui ou outra. Aí um dia, nós pegamos a nossa raposinha. Ela estava sentada numa mesa para comer. Aí o Isaías falou, o que é aquele negócio verde ali? Umas florzinhas. Aí a Eloá tinha pego as flores e também a jabuticaba verde. Então, ninguém ia chupar jabuticaba. A gente falou, o que é isso, Eloá? Ela falou, vovó, florzinha para mim, jabuticaba para eu comer. Aí a gente falou assim, mas como que você vai chupar jabuticaba verde? Não, é gotosa. Não sei como que ela estava chupando, mas chupou. Mas e aí? E os frutos que a gente estava esperando ali daquela jabuticaba? O Isaías estava lagoando todos os dias, esperando chupar a jabuticaba. Falando, nossa, olha, e mandando foto para a pastora Zanilda. Pastora Zanilda, olha como que a jabuticaba está carregada. E ela, uau, né? Mas foi a raposinha lá. Nem a gente aproveitou, nem ela aproveitou. Então, nós somos essas árvores. Você é essa árvore. Você dá frutos. Você está aqui para dar frutos. E Deus quer fazer isso na sua vida. Mas primeiro nós precisamos nos colocar diante do Senhor e afastar todas as raposas que vêm. E quais são essas raposas que vêm? Essas raposas que vêm são aquilo que vem na sua mente.
falando que não vai dar certo, falando que você não é ninguém, falando que o seu casamento não vai dar certo, que vocês não foram muito criados um para o outro, porque na hora da raiva, na hora da discussão, você fica aí pensando duas vezes. Será que é isso mesmo para a minha vida? Os cônjuges são assim. E os jovens? Os jovens ficam pensando, será qual profissão que eu vou escolher? Qual será o meu cônjuge? Por que eu ainda não casei? As mulheres solteiras aí, por que eu ainda não casei depois dos 40? Não deixa a raposa roubar as suas flores, porque vai dar fruto, na hora certa vai dar fruto. Proteja as suas flores. Proteja as suas flores. No tempo certo, Deus vai fazer aquela flor virar fruto. E terão frutos doces que vocês irão comer. Deus quer algo diferente. Deus quer provar em vocês algo diferente. Quais flores que vocês vão dar? Quais frutos que vocês vão dar? Deus quer mover a fé de vocês no tempo de vocês. Estão vendo que tudo isso tem um tempo certo. Um tempo para a plantinha que é uma muda crescer e virar uma árvore. Depois que ela vira uma árvore, ela dá a flor. Depois que ela dá a flor, ela dá o fruto para você se alimentar. Uma jabuticaba normal, ela demora 8 anos, como Isaías disse, para dar frutos. Mas nós temos que ter paciência. E a hora que vem uma flor, uau! Você precisa ver como o agricultor. Você sabia que Jesus fala muito sobre o agricultor, a Bíblia fala muito sobre o agricultor. Sabe por quê? Porque o agricultor, ele consegue ver a mão de Deus em tudo. Ele precisa do sobrenatural de Deus. Pergunta para o seu irmão aí, você precisa do sobrenatural de Deus? Você sabe o que é sobrenatural de Deus? O agricultor, ele precisa do sobrenatural de Deus. Porque ele precisa da chuva, ele precisa do sol. Se tem sol demais, a lavoura morre. Se tem chuva demais, a lavoura morre. Então ela tem que ter ali, olha, na balança. E Deus tem um tempo para tudo, tem um tempo. Eu me lembro que meu pai plantava muito alface. Alface tem os dias, ele dá muito rápido e você tem que, ele é plantado e ele dá em 40 dias. Se passar de 40 dias, ele dá pendão. É um pendão bem grande que não dá mais para comer o alface porque ele fica amargo. Aí também tem a época de colher o milho. Se você vai pegar um milho mais docinho, que é mais molinho, do jeito que eu gosto, sabe aquele milho mais docinho, que é só o leitinho, tem mais leite? Ele tem um tempo de colher dele. Se passar 3 dias, ele já fica duro demais. Lá eu venho de Goiás, né? Você também, né, Mateus? E tem o milho certo para fazer pamonha. Aqui em São Paulo, a gente acho que não dá para fazer muita pamonha, porque as pamonhas que a gente vê aí não é igual a de Goiás. A de Goiás é molinha, se come, ela derrete. Porque tem o dia certo de colher o milho, a época certa de colher o milho e o milho certo. Se o milho estiver muito duro, aí alguém falou um dia para mim assim, coloca leite, se atrapalha com a pamonha todinha. Não coloca leite na pamonha. Senão atrapalha a pamonha. Não, o leite tem que vir, o leite do milho. E Deus quer fazer algo em você aqui hoje. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer mudar a sua história. Mudar, mas Jesus já mudou a minha história, mas todos os dias Deus precisa mudar as nossas histórias. Por quê? Porque todos os dias você levanta, não é uma história nova que você tem para contar? A sua história do passado, de pecado, Deus mudou. Mas todos os dias nós temos uma história para contar. Levanta. Um dia acorda e deixa o livro em branco, sem contar a história. Como que seria? Seria muito estranho, né?
Mas todos os dias nós temos uma história para contar. Todos os dias nós temos que fazer uma história em Deus. E o que seria a história em Deus? Olha só, você tem o poder na sua boca de falar o bem ou o mal. O seu dia depende daquilo que você vai falar. O seu dia está nas suas mãos. Se você levantar, meu marido, ele fala assim, olha, ele já me prepara o dia que ele vai me acordar. Ele falou que agora a gente vai acordar às 5 horas da manhã para ir para a academia. E aí eu falei assim, então você faz o seguinte, você acorda, não abre a janela de uma vez, fala, amorzinho. Né? Aí ele falou, mas aí vai demorar muito. Eu falei, não, então aí você acorda, fala assim, amorzinho, já está despertando o dia para a gente ir para a academia. Aí eu falo assim, mais 5 minutos. Aí ele fala assim, e se você dormir de novo? Eu falei, não, vai devagar que eu não vou levantar nervosa, porque eu levanto nervosa, gente. Sabe quando alguém tem fome e fica nervoso? Eu sou com sono. Eu amo dormir, não me preocupo muito com comida, não, mas com dormir eu me preocupo. Eu fico nervosa. E ele me acorda. Todo dia ele acorda assim, tá na hora de acordar! Vai abrindo a janela. Eu falo, fecha só um pouquinho, eu não dormi à noite. O Felipe acordou a noite inteira. Eu não vi. Eu falei, claro que você não viu. Né? Quem vê sou eu. Então, aí, ele vai abrindo a janela, fala, tá na hora de levantar. Olha, já deu. Eu falo, amor, só mais um pouquinho. Não, vamos levantar. E aí eu fico nervosa. Desse jeito eu fico nervosa. Quem que não fica? Ele está falando que a lua entra em ação. Mas aí eu falo assim, não, isso não vai atrapalhar meu dia, vai ser abençoado. Aí eu estava ensinando para ele, amor, leva um cafezinho na manhã para mim lá, né? Que ele leva o almoço, às vezes, quando eu não estou muito bem, ele até leva meu almoço. Mas eu falei, aprenda a levar o cafezinho da manhã. Aí ele fala assim, mas eu não vou te dar pão. Eu falei, não precisa me dar pão, não, dá outra coisa, né? Um pãozinho de queijo, outra coisa. Mas pamonha, onde que nós vamos arrumar pamonha aqui, irmão? Bem que eu queria. Mas eu decido se meu dia vai ser bom ou se vai ser ruim. Como? Falando, declarando, profetizando no meu dia. Ainda que o meu marido me acordou, jogando água. Já jogou água uma vez. Amor, vou jogar uma aguinha aqui em você para ver se você acorda. Ainda que meu marido jogou uma aguinha, eu declaro que o meu dia será abençoado, que a minha árvore será cheia de flores e que as raposinhas não vão roubar o que Deus tem para mim naquele dia. E aí, como que a gente começa? Uma devocional. Pastor, eu não tenho tempo de fazer devocional. Coloca um louvor. Você não tem um fone? Quando você quer ouvir alguma coisa, você coloca o fone e ouve. Que é muito interessante para você. Porque agora a gente pega o celular, o Instagram, ou qualquer outra notícia que a gente vai ver, só vê. Como é que chama a mulher? A mulher lá de Goiás, aquela. Hã? Tá vendo como vocês sabem? Ah, pegou! Virgínia, Zé Felipe, aí o outro lá. Aí quando não é política, eu parei de ver política, eu amo ver coisas que estão acontecendo. Mas eu falei, esses negócios não vai dirigir a minha vida. Essa tal da Virgínia, ela não paga minhas contas. Ela está muito bem lá a vida dela. Né? A vida dela está só ganhando dinheiro. E se você ficar olhando ela demais, você acha que você vai ganhar dinheiro? Ela vai ficar rica e você vai ficar pobre. Porque você está dando audiência para ela, enquanto isso você não está estudando, não está vendo coisas novas. Então, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa, Senhor, o meu dia está nas suas mãos. Eu coloco o meu dia nas suas mãos. Eu entrego tudo aquilo que o Senhor tem para o Senhor. Quero declarar que essa manhã será abençoada, vai render, porque o dia agora a gente tem que orar para render. Já percebeu? Porque o dia está muito curto. Está muito curto, não dá para fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que correr demais para o dia dar certo. Então,
Comece a orar, vai dar certo. Tudo que eu colocar na mão vai ser mais do que abençoado. As minhas flores da minha árvore, nenhuma raposinha vai roubar, porque o Senhor tem falado comigo. Leia um Provérbios, leia um capítulo da Bíblia. Se você não pode ler, pega pelo menos o versículo e fica declarando ele o dia inteiro. Vai dar certo. O meu dia vai dar certo, o meu cliente vai ligar, eu não vou dever nada, eu vou subir naquele ônibus e o ônibus vai estar vazio, o metrô vai estar vazio, em nome de Jesus, vai ter um lugar para eu sentar. Já pensou isso? E Deus abre mesmo, viu? Abre mar mesmo, abre um mar de gente, abre um mar de carro, abre um mar de cliente. Deus abre. Deus abre. Quantas vezes quando eu era mais nova, eu ia para a escola e o ônibus passava, eu falava, Deus vai passar outro ônibus. Eu tinha experiência com isso, com Deus. E Deus nos dá experiências com pequenas coisas, principalmente para vocês, jovens. Olha, vocês estão aqui, eu quero dizer para vocês, eu estou vendo um ali, um olhando para cima, o outro estou olhando para baixo. Deus quer fazer algo diferente na vida de vocês. Aproveita o tempo que vocês têm. Aproveita o tempo que vocês têm. Produza coisas no reino. Produza coisas assim, falando, declarando sobre a vida de vocês. Declara sobre a vida da sua família. A hora que você sai para a escola, para a faculdade, para o seu trabalho. Declara a minha família do Senhor Jesus. Tudo que eu colocar a mão será do Senhor. Meu pai não vai beber hoje. A minha mãe não vai ter coisas ruins nela. Não vai ter depressão nela hoje. Ela vai levantar da cama. Você pode fazer isso. Você que é solteiro, fala, Deus, eu estou andando aqui, mas o Senhor vai me mostrar a minha esposa. O Senhor vai colocar a minha esposa diante do Senhor. Se alguém que você já tem no coração, já começa a orar. Ela vai pensar em mim. Hoje ela vai pensar em mim. Hoje o Senhor vai colocar amor no coração dela por mim. Ela vai lembrar de mim. Ela vai ligar para mim. Vocês têm que começar a declarar. E a mulher, Senhor, livra de mim todo homem que não seja do Senhor. Me dê um homem segundo o teu coração. Aí você está apaixonado, pede a Deus para tirar toda a paixão que não é dele. E colocar o homem certo no seu caminho. Ah, pastora, mas está demorando. Olha, a florzinha... A árvore demora a crescer e a florzinha está ali. E o fruto também ele tem um tempo certo. Pode ter certeza que Deus tem um tempo certo para te dar as coisas. Agora vamos falar sobre o trabalho. Senhor, eu quero colocar o meu trabalho diante do Senhor. Eu quero declarar que meu patrão hoje vai estar bonzinho, meu chefe vai estar bonzinho. Ele vai passar, eu vou estar invisível. Ou eu vou estar visível. Sei lá qual que vai ser a sua oração. Vai chegar cliente, todos os clientes que chegarem, primeiro vai me procurar. Depois você põe a amiga que você quer que também procura ela, né? Ou um amigo. Vai me procurar e depois vai procurar a Maria. Porque o Senhor vai me fazer ser assim, visível nesse lugar. Senhor, me dá comissão, eu vou ter uma comissão abençoada que vai me ajudar a trabalhar, que vai me ajudar a pagar as contas lá da igreja, o prédio da igreja, as contas de casa, eu não vou estar devendo nada. Sabe, irmãos, eu tenho falado aqui na Vila Mariana para os irmãos. Esse ano, a gente pensa, será que essa política, será que vai dar certo, será que não vai? Vocês lembram do povo de Israel? O povo de Israel ficou separado. Antes de Deus levar eles lá para o deserto, Deus separou eles. Nenhuma praga foi sobre eles. Nem uma praga. A água deles estava limpa. Enquanto as águas estavam sujas, a água deles estava limpas, não faltou nada para eles. E quando nós estamos diante do Senhor, debaixo da presença dEle, não falta nada para mim e nem para você. Não faltará nada para nós. Orebachere-me cantaramanais. Recanturianda labachere-me canturianda lamanais. Deus não depende de governos.
Deus não depende de política. Deus não depende do Bolsonaro ou do Lula. E essa bagunça que está acontecendo, Deus não depende disso para te abençoar. Ele vai te abençoar, Ele tem te abençoado e Ele vai continuar abençoando. Xericantaramanaíos, eu quero declarar sobre a sua casa as bênçãos do Senhor. Quero declarar sobre a sua despensa, ela será cheia. Sabe uma coisa gostosa que é? Porque eu me lembro quando a gente casou, o Isaías já contou algumas histórias, mas acho que mais aqui, eu não lembro de você ter contado isso lá no Tatuapé. A gente passava assim, Deus nos dava as coisas, mas também a gente passava alguma dificuldade. E eu me lembro que um dia a gente foi comprar fralda para o Felipe. E faltou uma moedinha. Uma moedinha, acho que era R$1, né, amor, para comprar a fralda. E é engraçado que se você passar alguma coisa e faltar R$1, eles não deixam você passar, né? Só se for de Deus demais, alguém que estiver ali no caixa para deixar passar. E eu me lembro que faltava um troquinho para passar a fralda. E a gente só tinha a gasolina para ir, né? E comprar a fralda no mercado e voltar. E faltou R$1. E o Isaías falou assim para o André e para a Alissa: vão procurar nesse supermercado que tem R$1 escondido aí para vocês me darem. E eles foram procurar o dinheiro. Saíram para procurar R$1. E aí, quando eles voltaram com aquele R$1 na mão. Falaram: papai, achei. E sabe, eles passaram a viver e vivenciar os milagres junto com a gente. Esse negócio da gente... eu ainda tenho tempo, eu posso falar sobre isso. Esse negócio da gente viver o milagre de Deus... Sabia que você não pode viver o milagre sozinho? Que isso não tem a ver com Deus? Sabe por quê? Esses dias para trás eu estava ministrando aqui sobre aquela mulher, a viúva, que teve o jarro, né? A única coisa que ela tinha era um azeite. E esse azeite, Deus queria fazer um milagre através do azeite dela. Ela só tinha um pinguinho de azeite na botija. Mas ela estava colocando aquilo que ela tinha diante das mãos do Senhor. E ela falou para os seus filhos: olha, se Deus não fizer alguma coisa, vocês vão como escravos. Vocês vão embora como escravos. Nós precisamos pagar as dívidas do seu pai. Porque se a gente não pagar essa dívida, vocês vão sair daqui como escravos. E eu vou morrer de fome nesse lugar. E ela contou o que ela estava passando para os filhos. E os filhos dela participaram da vida dela ali. E sabe o que Deus fez? Usou as pequenas mãos daquelas crianças para ir atrás das botijas. Quando nós usamos, quando nós colocamos a nossa família para viver os milagres do Senhor, toda a nossa família usufrui do milagre. E eu fico pensando, depois eu fiquei pensando, né, muito além, depois desses filhos que iriam crescer, ter as suas famílias, eles iriam falar: sabe, a minha mãe enriqueceu por conta do milagre. Porque um dia o Senhor deitou um pouquinho de azeite que ela tinha e nós saímos buscando a botija nesses lugares, vasos até encherem e não parava. Você já pensou essas crianças contando o milagre? Umas crianças que depois viraram adultos, contando os milagres que Deus teria feito ali na vida da família deles. Porque o que Deus deu para eles, com certeza, eles nunca mais iriam pedir nada. Nada de para outras pessoas. Eles não iriam precisar pedir, mas eles teriam uma bênção do Senhor. E Deus quer fazer milagres assim na sua família. Jovem, Deus não quer fazer só milagre na sua família. Ele quer só em você, Ele quer fazer milagre na sua família.
Sabia que você pode levar a botija, um pouquinho de azeite para dentro da sua casa? Você sabia que vocês podem ter um pouquinho de azeite e Deus fazer um milagre? Eu creio que Deus pode fazer isso. Deus tem prazer em fazer isso. Mas não deixa as raposinhas roubarem a esperança de vocês. Não deixa a raposinha roubar a fé que Deus tem na vida de vocês. Deus tem muito mais do que vocês podem imaginar. Deus tem muito mais para fazer do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que você já planejou. Deus tem muito mais para fazer sobre isso. Deus, quer colocar esperança de novo no coração de muitas pessoas que estão aqui. Esperança que já perderam. A Bíblia diz assim, o escritor de Provérbios diz assim: Senhor, não demore em fazer aquilo que o Senhor tem que fazer, para que a minha esperança não vá embora. Todas as vezes que eu quero algo do Senhor e está demorando, eu falo: Senhor, não se atrase, porque eu sei que o Senhor não atrasa, mas não deixe minhas esperanças ir embora.